primeiro Seminário Nacional de Arte e Educação do SESC. É um prazer mesmo estar representando o SESC em Minas aqui, nesse evento produzido a tantas mãos e de forma tão quente. Obrigado. Aos pares também. Como o Léo disse, eu sou Fred Vieira, eu sou analista da Gerência de Cultura do SESC em Minas, e atuando junto da Rede de Arte e Educação do SESC. Antes de mais nada, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, com cabelos um pouco grandes, castanho escuros ficando grisalho. Uso um cavanhaque escuro, uso óculos de grau também, com aros escuros, grossos. Estou com um fone de ouvido pequeno, preto. Uso uma camisa branca. No fundo, uma parede clara, com a minha esquerda fotos pessoais do fotógrafo Léo Matos, e à direita uma prateleira com alguns livros e objetos pessoais. Enfim, a mesa de hoje, que vou ter o prazer de conversar e receber aqui os nossos convidados, ela sofreu uma pequena mudança. A gente tinha como convidado o Henrique Lima, mas infelizmente ele teve um problema de saúde, e conseguimos ter o prazer de então contar com a participação da Ludmila Marques, para a gente discutir a arte e educação e as relações com os públicos, as artes, culturas e mediações, né? Essa mesa, apresentando um pouco o tema, ela vai discutir as experiências de arte e educação que se constituem na interseção, tá, dos espaços formais e não formais, já que mesmo não compondo um percurso estritamente escolar e disciplinar, essas experiências dialogam com os tempos e os espaços das escolas, pois acontecem nesses espaços e mobilizam, em alguma medida, as comunidades escolares, compreendendo, nesse termo, as comunidades também do entorno das escolas. A gente vai conversar sobre como, a partir das metodologias arte-educativas e de mediação cultural, essas experiências promovem articulações com algumas das dimensões do conhecimento estabelecidas pela Base Nacional Comum Curricular, quando esta trata do ensino da arte, como as dimensões da criação e da expressão, da fruição, da crítica reflexiva, né? Como é que essas experiências, esses projetos também são artífices dessas construções. Então, a gente vai conversar, como eu disse, com a Ludmila Marques, lá de Goiás, que vai trazer a experiência da companhia teatral Teatro Destinatário, e especificamente o projeto, me ajuda aí, Ludmila, Quecossô, Oncotô, Oncovô, Goiás Singulares no plural. E também vamos conversar com a Paula Bombonato e o Dado Guerra, ambos são responsáveis pelo projeto Circo da Alegria, lá de Toledo, no Paraná. O projeto que vem, durante alguns anos, trabalhando a metodologia do circo social na região. Esse projeto, aliás, a gente conversou um pouco antes, ele se transforma num programa, né, a partir de um diálogo com as políticas públicas do município. Então, também é interessante entender nessas experiências como é que se dá essa interlocução e essa medida da intersetorialidade, né, das ações de arte e educação com as políticas públicas. Eu vou fazer uma apresentação breve aqui dos nossos convidados e depois vou passar a palavra para que eles mesmos se apresentem, né, e tal. Vou começar com a Ludmila. Ludmila Marques é atriz, contadora de histórias, professora, poetisa e produtora cultural. Mestre em ensino de artes cênicas pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Licenciada em artes cênicas pela Universidade Federal de Goiás. É integrante, como eu disse, do grupo Que Roda, de Goiás, e cofundadora do Teatro Destinatário de Goiânia, também de Goiás, grupo com o qual ela trabalhou por mais de 8 anos. É escritora também, já tendo produzido materiais didáticos para séries televisivas Afronta, Krenak, Vivos na Natureza Morta e Show da História, todas essas exibidas pelo Canal Futura. Faz parte da antologia poética Sobre Gostar Menos, livro publicado pela Nega Lilu Editora. Em 2020, roteirizou e protagonizou a websérie Quando Retorno à Escola Nos Inspiram Leituras Poéticas, em parceria com a Mediana Castro. Acaba de estrear o curta-metragem Quando Retorno à Escola, pelo qual recebeu o Prêmio de Destaque Cultural em Aparecida de Goiânia, pela Lei Aldir Blanc.
e atua e assina a produção do espetáculo Contos, Cantos e outras cositas mais. E, como eu disse, capitaneia também o projeto Quincossô, Oncotô, Proncovô. É mais ou menos por aí. Também vamos ter o prazer de estar conversando com a Paula Bombonato, que é coordenadora pedagógica e instrutora do Circo da Alegria de Toledo, no Paraná, coordenadora artística da Mostra de Circo Social e do Festival Nacional do Circo de Toledo, no Paraná, e também ministra diversas oficinas em festivais nacionais e internacionais de circo. É atleta de alto rendimento em ginástica rítmica entre 1992 e 2002, e realizou intercâmbio e treinamento avançado de ginástica rítmica, balé e expressão corporal lá em Moscou, na Rússia. Sim, enfrentou o frio da Rússia. E aí é interessante trazer esse trânsito entre, né, o esporte e as artes cênicas. E o Dado Guerra, que está do lado dela, possui graduação em Pedagogia pela Universidade Paraense, pós-graduado em Arte, Educação e Metodologias de Ensino pelo Instituto Padre João Bagose de Curitiba, Psicopedagogia Institucional e Clínica, Atividades Acrobáticas do Circo e da Ginástica pela PUC do Paraná. Atualmente, o Dado é diretor-geral do Circo Ático e coordenador do projeto social Circo da Alegria de Toledo, e conselheiro estadual de cultura, foi conselheiro, né, estadual de cultura na gestão 2012-2014 e é membro do Colegiado Nacional da Rede Circo do Mundo Brasil. Gente, um prazer estar com vocês aqui, muito obrigado pela presença, e eu vou passar a palavra para vocês, começando por Ludmila, para falar um pouquinho do que a gente vai conversar hoje. Boa tarde, Fred, boa tarde, Dado, Paula, todo mundo que está aí acompanhando, o pessoal que está também aqui na equipe. Muito contente em estar aqui com vocês nessa tarde, apesar de que foi um convite meio apressado, de última hora, como o Fred disse. Estou muito contente de ter sido lembrada e de poder vir aqui compartilhar um pouco das minhas experiências com arte e educação. Bem, a gente já vai valendo, Fred? Já sigo valendo? Então, vamos lá. Vou me apresentar, então. Bom, eu sou uma mulher de 33 anos, da pele parda, tenho o cabelo cacheado, na altura dos ombros, e franjas. Uso franja. Estou de óculos, óculos de grau, com as armações transparentes. Estou usando um vestido claro com uma estampa de flores pequenininhas, nas cores roxo, amarelo, laranjado e verde. Também uso um fone de ouvido branco e ao fundo, atrás de mim aqui, eu tenho uma parede branca. Na Libras, o meu sinal é esse. Como o Fred me apresentou muito bem, eu acho que dispensa aqui delongas nas apresentações, mas eu gostaria de dizer que, para mim, é sempre muito importante dizer o lugar de onde eu falo, e falo aqui da periferia de Aparecida de Goiânia, porque acho que os lugares de onde a gente vem, as escolas por onde a gente passa, também determinam o nosso olhar para o mundo e a forma como a gente vai se posicionar esteticamente, profissionalmente. Então, gosto de dizer que sou uma filha da periferia, assim como sou uma artista de teatro. E por causa do teatro, acabo ocupando todos esses outros lugares, né, e dialogando com todos esses outros fazeres que o teatro me leva. Bom, apesar de que desde 2018, no segundo semestre de 2018, eu não estou mais em sala de aula na escola básica, né, no ensino regular, eu sou uma artista, arte educadora, que estou sempre em diálogo com as ações de arte e educação, sejam ligadas ao ambiente escolar formal ou aos ambientes de educação informal. E aí hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco sobre a experiência do espetáculo Quecossô, Oncotô, Oncovô, Goiás Singulares no Plural, que é uma montagem do Grupo Teatro Destinatário aqui de Goiás, e que acabou se transformando no meu objeto de pesquisa
durante o meu mestrado, né, um mestrado profissional em ensino de artes cênicas, na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. A gente já está aí vendo, então, um slide. Eu vou contar um pouco para vocês como é o processo de criação, pesquisa desse trabalho e como depois ele se desdobra em um material pedagógico que é utilizado por nós, desse grupo de artistas, e também pelos espectadores que têm a oportunidade de apreciá-lo. Vamos lá. Então, quero começar dizendo para vocês a partir de onde a gente vem, né? Podemos passar o slide, por favor. Estamos em Goiás, né, no centro-oeste, e eu gosto de dizer que estamos no centro-oeste da cena. Esse lugar que não está no eixo Rio-São Paulo, que muitas vezes nem é lembrado, né, quando se diz da produção de arte, mas que tem sim uma criação de arte pulsante, produção de diversas linguagens, e como está aí nessa citação, né, cremos que com esse trabalho a gente coloca o centro-oeste do Brasil, esse Brasil central em cena, e busca observar a história de Goiás, bem como a história do Brasil, a partir de uma outra perspectiva, que não é a perspectiva das classes dominantes, né? E que muitas vezes até mesmo se afasta daquilo que está descrito nos livros didáticos. Então, aqui algumas fotos, né, de Goiânia e de Aparecida de Goiânia para situar, então, a nossa conversa. Pode passar, por favor. Aqui nesse segundo slide, quero falar com vocês um pouco sobre o Teatro Destinatário, que é esse grupo goiano, que nasceu em 2011 nos corredores da Universidade Federal de Goiás, no curso de Artes Cênicas. Já teve muitos integrantes passando por esse grupo, mas hoje ele é coordenado pelo Luciano de Freitas e a Jéssica Render, esses dois artistas que aparecem aí na foto do centro. E esses outros artistas que estão nas outras fotografias são artistas parceiros, que também fazem parte da trajetória desse grupo, assim como eu, sou uma das cofundadoras, mas hoje não faço parte do grupo, do elenco fixo, mas estou aí no elenco dos espetáculos que permanecem em circulação. Em geral, os trabalhos do teatro destinatário estão muito ligados à cultura popular, à cultura goiana, a esse caráter estético e político que a arte tem, de sempre pensar os lugares de onde a gente fala, os espaços onde cada um dos artistas que compõem, né, os espetáculos estão e pelos quais eles transitam. Então, isso tudo influencia bastante na estética do trabalho do teatro destinatário. Pode passar, por favor. E agora sim eu vou falar sobre o nosso tema, que é o espetáculo Quecosom, Cotom, Covô, Goiás Singulares no Plural, que foi montado e estreou em 2013, em março de 2013, a partir de um texto didático que foi escrito pela professora doutora Miriam Bianca do Amaral. Ela é doutora em História e está sempre flertando com o teatro, então ela cria, né, esse texto, e esse texto chega até a nossa mão como teatro destinatário, que é um texto que fala sobre a formação histórico-cultural de Goiás e que, de maneira cômica, trabalhando com a cultura popular, com a música ao vivo, faz essa passagem da história, desde a ocupação dos povos indígenas aqui nas terras de Goiás, até os dias atuais, né, fazendo algumas reflexões sobre o nosso processo de construção e sobre como a história de Goiás se relaciona com a história do país como um todo. O processo de pesquisa foi feito no ano de 2012 para 2013, e quando a gente estreou esse trabalho, a gente ainda não tinha, né, essa perspectiva de trabalhar como uma ação pedagógica ligada necessariamente à escola. De maneira nenhuma, foi criado como um espetáculo para ser apreciado e para circular, né, entre o público em geral, principalmente o público goiano, já que o trabalho fala, né, da nossa história como povo goiano. Mas, logo em seguida, por conta do trabalho
de cada um dos integrantes que já estavam em sala de aula, bem como a professora Miriam Bianca, que é essa pesquisadora, né, e professora da Faculdade de Educação da UFG, a gente acabou se cadastrando como um projeto de extensão da universidade, e aí começamos a pensar essas relações, né, com a educação. Pode passar, por gentileza. Aqui eu trago para vocês, então, uma citação que a própria Bianca fala para nós, que eu vou chamar de dedo de prosa, com a autora, para a gente pensar como que, com esse espetáculo, o nosso interesse é entender como nós, a cada vez que tomamos consciência, né, da nossa história, do nosso passado, como cidadãos, como sujeitos, nós temos a possibilidade de compreender o presente, bem como transformar o futuro. E aí esse projeto, né, nas palavras de Bianca, trabalha incluindo teatro, a música, a poesia, a estética, né, por meio dela, trazendo essas reflexões sobre a história de Goiás. Nessa proposta mesmo de compreender quem somos, por isso a brincadeira do nome, né, que eu sou, quem somos, oncotô, né, onde estamos, e oncovô, para onde vamos, a partir da compreensão da nossa trajetória como povo goiano, da nossa identidade, daquilo que nos forma, dos nossos povos originários, que lugares a gente ocupa, o que a gente quer fazer desse espaço, quais as transformações possíveis nós queremos fazer aí no Estado, mas também no país, né? Compreendendo que, de maneira nenhuma, esse trabalho, apesar dele ter esse caráter didático também, ele apenas a partir do didatismo, ou que fica ligado a datas comemorativas, né, ou ao calendário, mas essa passagem e essa reflexão também crítica da história. Pode passar o slide, por gentileza. Bom, então, depois da estreia desse trabalho, que a gente teve uma boa crítica e que nós percebemos o interesse de alguns educadores e educadoras que haviam ido assistir à estreia do espetáculo, surgiu então a ideia desse projeto pedagógico que se dá em 3 etapas. Esse projeto pedagógico, ele pode estar ligado à educação, né, à escola básica, como também a ambientes de ensino formal. Então, instituições, pontos de cultura, museus, grupos de movimentos sociais, todos já foram espectadores, né, do nosso trabalho e puderam também receber esse projeto pedagógico, que, como eu disse, ele se organiza em 3 etapas. A primeira etapa, que é o pré-espetáculo, onde a gente providencia um bate-papo com a Bianca, que é a autora do texto, com esses educadores, facilitadores e também alunos, para falar um pouco sobre a história de Goiás, sobre o ensino da história de Goiás, como isso se insere, né, no ambiente escolar, na grade curricular, ou não, né? Como é muitas vezes negligenciada a história local, e como muitas vezes a gente sempre está olhando para uma história geral, uma história para fora do nosso país, e pouco para a história local e a importância que ela tem. Então, esse é o primeiro momento do nosso trabalho. No segundo momento é a apreciação, em que a gente pode, então, receber o público para assistir ao espetáculo, e essa apreciação ela tanto pode ser feita no teatro, como em espaços alternativos, como vocês podem ver aí nas nossas fotografias, né? Já fizemos esse espetáculo em pátios de escola, em porões de museus do interior de Goiás, em praças públicas, em espaços diversos onde o público pode assistir ao trabalho. Esse espetáculo ele foi pensado nesse formato justamente para que, se o espaço não tiver necessariamente uma iluminação sofisticada, ou uma aparelhagem de som, ainda assim o público possa apreciá-lo, né, com toda a sua qualidade estética. E a terceira etapa desse trabalho é o pós-espetáculo, que é essa entrega do material didático, que foi elaborado pela Miriam Bianca, onde cada uma das cenas do espetáculo ela é revisitada por aqueles que assistiram, né, por meio do texto original, e em seguida
há ali alguns apontamentos de reflexões possíveis a serem feitas a partir de cada uma dessas cenas e em sequência, ainda a sugestão de uma atividade que pode ser realizada. Vou dar alguns exemplos. Bom, alguns dos temas que nós tratamos, né, durante no desenrolar do espetáculo. Falamos bastante sobre a ocupação indígena, sobre a escravização dos povos indígenas em Goiás e também sobre os povos negros que foram escravizados aqui nessas terras. Falamos sobre ditadura militar, sobre a construção da capital e esse processo de êxodo rural que traz várias pessoas do norte e nordeste para Goiás para construir essa capital, mas que depois essas pessoas são empurradas para as periferias, né, de Goiânia e da região metropolitana. Então, a partir dessas cenas que tratam desses temas, os facilitadores, né, esses educadores, facilitadores multiplicadores, podem fazer uma leitura junto com os espectadores e, a partir dela, uma conversa, esse diálogo, e, em seguida, esse trabalho indicado pela autora. Essa atividade, ela pode ser desde a reconstrução da cena a partir da memória dos espectadores, como também análise de recortes de jornal, análises de cenas de filmes, de notícias que foram para a televisão, por exemplo, ou mesmo recortes que são retirados do próprio material didático que esses alunos têm, fotografias antigas, fotografias mais atuais, e tudo isso nessa perspectiva de refletir o que foi debatido por meio do espetáculo, né? Dessa compreensão da identidade do povo goiano, do povo brasileiro, dessa construção da história, que não é uma história estática, mas que é uma história que está em movimento, não é? E aí, em seguida, então, é importante também ressaltar uma coisa, que esse projeto pedagógico, ele não é obrigatório. Então, às vezes, se a escola ou se aquela instituição optar por não utilizar esse material pedagógico, não é um problema, né? Mas ele é uma indicação desse desdobramento, compreendendo que um projeto de pedagogia do teatro ou de arte e educação, não necessariamente ele está só ligado à formação artística, né? Mas que ele pode ser também essa formação por meio da fruição e da reflexão do trabalho que foi apreciado. Pode passar, por gentileza, o nosso slide. Então, aqui a gente traz algumas referências que nos ajudam a compreender, né, essa importância da compreensão da história, como dissemos, e como essas experiências estéticas podem ser, sim, uma mola propulsora para a gente pensar sobre identidade, sobre regionalidade, territorialidade, sobre esse acesso também aos bens culturais, que para muitas das pessoas que já apreciaram esse trabalho, em sua maioria moradores das periferias, muitas vezes não têm acesso a esses aparelhos de cultura que ficam no centro, por N motivos, não é? Porque o transporte público não me favorece ir até o centro da cidade, ou porque eu não tenho um processo de divulgação tão amplo. Então, esse projeto tenta alcançar, né, esses públicos, e muito dialogando com a trajetória de cada um dos artistas que compõem o elenco desse trabalho, uma vez que todos nós somos artistas provindos da periferia, do interior de Goiás, e também estudantes de escola pública. Pode passar, por gentileza. Então, seguindo a nossa passagem por esse projeto, né, nós tentamos colocar essas dramaturgias provocativas em jogo, ou seja, falar da nossa história a partir da perspectiva não daqueles que foram né, aqueles que foram transformados nos heróis da história, mas muitas vezes daqueles que estão à margem, né, do povo negro, do povo indígena, do povo periférico, das mulheres, que muitas vezes não estão narrados aí nos nossos livros didáticos. Então, quando trazemos isso para a cena e quando, por meio da dinamização do material pedagógico, levamos essas discussões, tentamos olhar a história a partir deste outro viés. Uma das ações que nós
realizamos nesses anos de circulação do espetáculo, né, desde 2013 até os dias atuais, foi o História de Goiás em Movimento, que ecossou nos museus, onde a gente circulou por 10 museus do interior de Goiás, ocupando o espaço do museu. Então, os espectadores, em sua maioria as escolas ou instituições de educação não formal, eram convidados a ir para o espaço do museu, faziam primeiro uma circulação visitando o acervo, depois assistiam ao espetáculo e em seguida a gente fazia com os espectadores esse bate-papo, compreendendo então, como citei há pouco, essa história que está em movimento, né? Quais as relações entre essa história que é contada no museu e que muitas vezes pode parecer uma história envelhecida, guardada, sem comunicação, e essa história que está acontecendo agora, né? A Miriam Bianca gosta bastante de dizer que nós, quando estamos construindo a nossa história particular, também estamos construindo a história do país, a história do Estado. Então, por isso, essa história em movimento, em articulação com o museu, em articulação com aquilo que aconteceu no nosso passado, mas que se repete muitas vezes na história, não é? Então, se eu falo de ditadura militar, como eu posso resgatar esse assunto e como eu posso citar coisas que estão acontecendo nesse momento e criar relações ou analogias para que esses alunos compreendam ou possam criar novos conhecimentos a partir daquilo que está sendo dito. E acreditamos que assim a gente também constrói essa ideia de pertencimento à história, e não uma história que já passou ou que eu não posso fazer nada em relação a ela. Pode passar o slide, por gentileza. Bom, dito tudo isso, eu acho que a gente pode agora, então, apreciar um teaser que mostra um pouquinho do que é o nosso trabalho. Vamos assistir, então, agora um pequeno vídeo para a gente seguir o nosso diálogo e já ir para os nossos finalmente aqui. Por favor, pessoal, vamos colocar o vídeo, então? Ser ou não ser? Eis a questão. Goiano ou não goiano? Daí a encrenca. Que eu sou? Ou cotô ou covô? Que eu sou, que eu sou, que eu sou? Ou cotô, covô, covô? Ou cotô, cotô, covô? Que eu sou, que eu sou, que eu sou? Que eu sou? Ou cotô, ou cotô? O que eu sou? Que eu sou? Ou cotô? Contou? Um covô, gente! Contou! Então, esse é o teaser do espetáculo, né, para a gente apreciar um pouquinho. Depois, quem quiser conferir o espetáculo na íntegra, ele foi apresentado recentemente aqui no edital CLAC do Sesc Goiás, né, tá lá no YouTube do Sesc, eu posso depois também deixar aqui nos comentários o link para vocês, para assistirem como um todo. Mas acredito que essa que é uma ação pontual, né, nos ambientes de educação formal e informal, ela é também um estímulo para a gente pensar, assim como Augusto Boal fala, dessa possibilidade de nós não sermos apenas consumidores de arte, não é? Mas que nós podemos também construir arte, que nós, por meio desse trabalho, quando levamos a esses ambientes, a gente está querendo promover esse espaço de fruição, mas também esse espaço de uma reflexão a ponto de que o nosso espectador, ele se forme como plateia, sim, né, uma formação de público, mas também como esse espectador atento, e não apenas um espectador passivo, né, que vai lá, assiste e volta para casa. Não, que você possa ter essa oportunidade de refletir, né, reflexionar sobre aquelas questões que são apresentadas, entendendo, ainda citando Augusto Boal, que todo teatro e toda experiência estética é política e educativa por si só, mas também que alguns trabalhos eles podem ter esse caráter pedagógico ainda mais acentuado, como acredito que é esse trabalho do teatro destinatário. Dialogando aqui ainda com Augusto Boal, né, que nos diz que o teatro, né, as artes, elas são essa ferramenta de transformação social, né, e que não basta que a gente apenas consuma,
mas que a gente possa também produzir e transformar a nossa sociedade. Assim como citamos há pouco, quando falávamos da Miriam Bianca, a autora do texto, né, gostaria de ressaltar mais uma vez esse caráter da compreensão da história para que aquilo me situe, né, como mulher, como homem, né, como moradores da periferia que somos, como mulheres negras, povos indígenas, nos situe de quem somos, da história que veio, do que aconteceu antes, para a gente compreender o nosso momento agora e para a gente ter essa possibilidade da transformação, né? Então, como disse, é uma ação pontual, mas que a gente também sempre tem notícias, aí a gente fica geralmente em contato com esses professores ou com esses agentes culturais por um tempo, sempre recebemos alguns materiais posteriores, né, onde a gente pode ver os materiais que desdobraram, já recebemos poemas, vídeos de remontagem das cenas, ou criação de outros materiais visuais, né, como pinturas, desenhos. Recentemente recebemos também um processo de pesquisa de alunos do 4º e 5º ano que, ao assistirem ao espetáculo online, produziram uma pesquisa junto com as suas famílias, né, sobre as brincadeiras que compõem as memórias afetivas e infantis das suas famílias, dentre outros materiais. Então, acredito que esse espetáculo, ele está sempre vivo, né? Ele não se criou e se engessou quando estreou, mas ele está sempre em transformação a cada vez que a gente pode encontrar o público e também receber esse retorno desses materiais pedagógicos. Pode passar o slide, por favor? Aqui eu tenho algumas das referências, né, bibliográficas. Aqui estão apenas as referências que eu citei hoje, mas o trabalho, como disse para vocês no início, ele acabou se transformando na minha dissertação de mestrado, e aí a gente tem uma série de outras referências bibliográficas que embasam esse trabalho, não é? Pode passar o slide novamente. Bom, por aqui eu vou encerrando esse primeiro momento de conversa, assim, mais uma vez agradecendo a oportunidade de poder compartilhar esse material com vocês, e quero ouvir também aí os demais componentes da mesa, e daqui a pouco ouvir se vocês têm alguma pergunta, questionamento sobre esse trabalho. É isso, obrigada. Eu que agradeço, Ludmila, obrigado mesmo. Foi a experiência do Oncotô é incrível mesmo, assim, como não só como criação artística, né, como uma construção e percepção do próprio território, da constituição desse território, das questões político-sociais e também as subjetividades ali implicadas, mas nessa possibilidade de um dispositivo que, dentro de espaços formais, consegue contrastar um pouco, né? Todas essas camadas que eu acho que compõem o discurso histórico sobre quem somos e o que é o nosso território, né? Tem até uma pergunta, mas aí eu acho que a gente pode fazer a dinâmica de conversar também, trazer dado, porque eu acho que existem os discursos, né? As narrativas oficiais, institucionais, que constroem imagens sobre nós mesmos, né? Os nossos públicos, e muito fortemente sobre as pessoas que estão à margem, né, das produções hegemônicas de discurso, né, e que isso também se reflete na experiência do Circo da Alegria. Então, eu acho que é legal a gente também trazer Dado e Paula para falar um pouco da experiência do circo, e aí a gente vai, conforme você bem colocou, Ludmila, convidar, né, quem está nos ouvindo aqui, nos vendo, para poder compartilhar dúvidas, tá? E comentários aí no nosso chat. Antes de mais nada, também vou agradecer, não agradeci no início, tanto ao Alex quanto ao Ismael, pela presença presente aqui na tradução de Libras. Dado e Paula, cheguem aí do Paraná e participem conosco aqui, tragam aí a fala de vocês. Chega mais. Boa tarde, Fred, Ismael, a todos que estão nos acompanhando neste momento. É um prazer muito grande nós estarmos aqui
juntamente com o SESC, nesse cenário de arte e educação, falando desse projeto que a gente tem muito carinho e que nós desenvolvemos aqui na cidade de Toledo, no Paraná, há muitos anos. Vou fazer minha autodescrição brevemente. Eu sou um homem de 46 anos, cabelos grisalhos, estou com uma camiseta preta e nessa camiseta tem várias bolas de vários tamanhos, vermelha, formando um círculo. Vários círculos, são 3 círculos formados nesta camiseta. Ao fundo, nós temos uma parede bege, com algumas estantes que possuem alguns troféus, porta-chave personalizada do circo, pintado pela Paula Bombonato, coordenadora pedagógica aqui do projeto, que está ao meu lado e que irá fazer a sua autodescrição neste momento. Boa tarde, gente. Queria agradecer o convite. Queria dar os parabéns para a Ludmila. Achei o trabalho incrível, os registros muito bonitos. E ainda quero me lembrar de onde que eu já ouvi falar dessa peça. Eu estava comentando com o Dado. Não sei se não foi numa revista do Palco Giratório. Depois você me diz sim ou não. Mas, enfim, vamos lá. Vou fazer a minha descrição. Prepara, que a descrição é boa. Eu sou Paula, mulher, 36 anos. Sou branca e cor-de-rosa. Tenho manchas no rosto, no peito, nos braços. São manchas de nascença, de cor avermelhada, que elas mudam de cor quando tá frio. Tenho cabelo ruivo, mas tenho um moicano. Tenho cabelo rapado dos lados, com 2 tatuagens na lateral. Tenho dreads longos na cabeça. Estou usando brincos grandes, são piercings, alargadores. Tenho tatuagens nos braços. Estou de camisa roxa. E acho que é isso. Nós iremos falar sobre o nosso projeto, esse trabalho, e para que a gente possa trazer um pouco desse contexto, a gente vai mostrar um pequeno vídeo nesse momento do Circo da Alegria, para que as pessoas que estão nos assistindo possam entender aonde nós estamos e o que a gente faz especificamente, e aí a gente segue com uma fala. Pode ser? Pessoal da técnica, se puder compartilhar esse vídeo, a gente agradece ao vídeo. Então, esse vídeo mostra um pouquinho do que é o trabalho que nós desenvolvemos aqui no Paraná. E eu vou pedir também que, se possível, a gente possa fazer a apresentação de um slide para que a gente continue com a nossa fala. Então, nós somos o Circo da Alegria. Pode passar esse slide, por favor. Essa é a nossa logomarca. Nascemos aí em 92, neste espaço, aqui no bairro Jardim Europa de Toledo, Paraná. Pode passar.
Esse projeto é uma iniciativa da escola que tinha, na época, o objetivo de diminuir a evasão escolar, a repetência e a depredação do espaço público. Quero chamar a atenção para esse menino que está ao centro do barracão em pé. O nome dele é Robson André Correia. Ele hoje é educador social de circo, professor de educação física e tem os seus filhos aqui no projeto fazendo aula com a Paula, né? Ele que teve aqui. E, embora hoje ele mora em outro município, mas os filhos dele fazem atividade aqui conosco, que é um prazer muito grande. E é legal as crianças passarem, terem uma formação e reconhecer o quanto foi significativa essa formação de arte do circo para eles e o quanto isso também pode ajudar os seus filhos. Pode passar, por favor? Aqui a gente tem uma visão de como era a nossa estrutura de quando nós começamos, a forma com que se treinava, né? Pode passar também slide, por favor? Hoje, o nosso espaço atual é esse que está aí na foto, é um picadeiro de concreto que comporta 450 pessoas sentadas, é como se fosse uma lona de circo, porém é de concreto. Pode passar o slide. Esse projeto, ao longo dos anos, ele acabou se tornando uma referência para outras regiões e as crianças que passaram por aqui acabaram, embora não seja esse o grande objetivo do projeto, formar artistas ou educadores de circo, eles acabam adquirindo conhecimento e acabam fazendo alguma coisa com esse conhecimento, o que é muito bacana. Então, eles acabam replicando os conhecimentos adquiridos aqui no circo, levando para outros municípios e promovendo a arte circense e, especificamente, essa metodologia do circo social em outros municípios, não é? E aí ele acaba se tornando uma política pública, esse trabalho desenvolvido aqui no Paraná, para outras cidades. Aqui nós temos uma foto do Circo da Alegria, são crianças do nível que depois a Paula vai estar falando sobre esses níveis. Pode passar para a gente, por favor. Quando falamos de impactos e transformações sociais, o Circo da Alegria promove um trabalho onde esses projetos podem vir a Toledo para apresentar o resultado do trabalho. Hoje nós estamos realizando a 15ª Mostra de Circo Social e também o 8º Festival Nacional de Circo, que serve para que os instrutores mostrem o trabalho que eles estão desenvolvendo nessas cidades. A gente vai fazer um recorte assim. Em 2007, a gente teve a participação de 7 municípios, nós tínhamos 165 crianças representando e 11 instrutores. 2019, que foi a penúltima mostra que nós fizemos presencialmente, nós tivemos 28 municípios, 607 crianças se apresentando e 75 instrutores. Nessa semana, especificamente, esse evento está acontecendo. Amanhã a gente tem espetáculo aqui no circo, com 5 grupos da região, e essa programação vai até o dia 9/12. Pode passar, por favor? Vou deixar que a Paula agora, no momento, faça uma apresentação dos níveis e como funciona a metodologia do projeto. Bom, eu vou só estender mais um pouquinho sobre o último slide, mas não precisa nem voltar. Mas é sobre a mostra de circo, que está acontecendo, né, durante essa semana, até dia 9 de dezembro, mas que ela começa só como uma mostra, né, para a gente, como o Dado falou, para que a gente faça um intercâmbio entre os de volta. Então, ela acontecia de uma maneira mais simples, era apenas 3 dias, era só no Teatro Municipal. Mas o objetivo era que acontecesse um intercâmbio entre, né? Mas a mostra começou a uma proporção tão grande, e acho que o Dado até cita ela, porque era o nosso carro-chefe, assim, durante o ano, né? É uma referência para ele, para todos os municípios que estão ao redor, e a criançada que está nos projetos. O auge é vir para esse evento. É uma interação assim muito grande entre as crianças dos municípios. É muito bacana como eles são parceiros, como eles gostam de trocar
de como, e entre os instrutores isso também acontece, e a mostra, inclusive, ela tomou uma proporção que não cabe mais dentro do teatro, então a gente começou a levar essas apresentações para outros espaços, né, do município, a gente leva para espaço aberto, Lago Parque do Povo, que é um espaço aberto, leva para a periferia, agora a gente começou com uma das noites, que é a Noite de Luz e Fogo, ocupando espaços públicos que estão abandonados, né, ou mal visto, ou depredado, ou de maneiras a gente tenta dar uma outra visão, assim, e a gente precisa ocupar esses espaços, né, mas a mostra é o nosso carro-chefe, assim, a mostra e o festival. Bom, vamos lá. Dos níveis de aprendizagem, como a gente é um circo, que é um projeto social, mas funcionamos dentro de uma escola de educação infantil, então isso já é um pouco diferente, a nossa escola é um pouquinho diferente porque ela tem um circo. Então, achei necessário que a gente organizasse turmas por idade, né, por níveis de aprendizagem, assim, e com uma grade de currículo e de movimentos separada por bimestre e para cada faixa etária, né? Mais ou menos como funciona na escola. A gente faz avaliações também, a gente vem no processo sempre buscando melhorar, ainda encontrar um meio, porque não tem muito circo ainda nesse formato, assim, dentro da escola, com essas avaliações, então não tem muitos registros, então a gente tem que criar muita coisa. A gente discute muito isso por aí, com colegas de universidades, de fora, para tentar encontrar o melhor método, né? Mas entre erros e acertos, a gente vem acertando bastante. Então, dos níveis de aprendizagem baby, crianças de 4 a 6 anos, eles têm atividades apenas 2 vezes na semana, de 1 hora de atividade só, mas foi uma turma, inclusive, que eu assumi, eu não tenho muita afinidade com criança nessa faixa etária, não tinha, até quando eu tive que assumir essa turma, né? Porque é extremamente interessante, assim, como eles respondem muito rápido aos estímulos, né? Essa turma não é para mim fazer deles grandes artistas já, mas é apenas para que eles recebam um bombardeio de estímulos de N maneiras, aprendam a socializar, aprendam a ser criativos, a gente dá espaço para eles darem opinião, para dar sugestão, né? Eles entram em contato com músicas de N culturas, de N estilos diferentes, né? E foi que o espaço aqui do circo, deu para ver pelo vídeo a transformação do espaço, é um espaço fantástico, né, com muito material, que se eu pudesse eu acolheria Toledo inteiro aqui dentro para poder se aproveitar desse espaço. Então, essa turminha do Baby de 4 a 6 anos. É tudo muito mais lúdico, né? Tudo com muita brincadeira, mas é uma turma assim, que eu me apaixonei. Eles aprendem muito rápido, são muito espontâneos, é muito divertido trabalhar com eles. Pode passar o slide. Se você quiser falar, você pode levantar a mão. Né? Isso aqui a aprendizagem acontece em todos os momentos, né? Então, a gente fez um passeio com eles no parque, no zoológico, fazer um piquenique. Eu gosto muito de envolver as famílias nas atividades, até porque eu acho que quando a gente tem a família junto, é muito mais fácil de a gente gerar uma mudança, até porque se não gerar essa mudança lá dentro da casa de alguma maneira, também não vai resolver a gente só falar aqui, depois ela voltar para a casa dela, na mesma realidade. Então, assim, as mães, nessa faixa etária, as mães acompanham as crianças e normalmente ficam e assistem às aulas, né? Quando eles trocam de nível, parece que é uma coisa assim, nossa, eles já estão adultos. Aí eles já têm que ir sozinhos, já tem que levar mais 2, 3 sobrinhos, e aí você já não tem mais tão presente as mães, ou avós, ou pais, irmãos, quem cuida, né? Mas eu costumo chamar as mães para dentro do tatame, porque elas ficam na arquibancada, elas dão opinião, elas dão sugestão, e tem gente que se incomoda, não deixa assistir aula, eu faço questão que elas fiquem lá, que elas assistam, que elas participem, e já que elas querem entrar, às vezes a gente faz atividade, e os alunos, nessa idade já, eles viram os professores das mães, então, assim, e são os melhores parceiros, assim, que eu consegui arrumar aqui, é quando a gente realmente acolhe toda a família, sabe? Quando a gente dá espaço para eles participarem, para eles interagirem, dá voz, cara, é fora de série como eles são parceiros depois. Eles entregam os filhos pra gente né, confiando demais até, às vezes. Então, pode passar o slide.
essa é uma apresentação de final de ano que eles participam, né? Porque eles já desde pequenininho, por mais que seja de uma maneira mais lúdica a atividade, mas a gente já vai inserindo apresentações, eles já se apresentam, e por mais pequenininhos que eles sejam, mais são super capazes, tanto quanto os grandes, assim, sabe? É uma gracinha. Isso aí faz parte do encerramento de ano, que eles sempre fazem, né? Todos se apresentam numa noite de show aqui no circo, abre para a comunidade, os picadeiros sempre lotam, sentar a gente no chão, é show de bola. É bacana a gente falar, né, Paula? Esse ano, esse show de encerramento vai acontecer dentro do festival, fazendo a ocupação de um espaço público. Por incrível que pareça, a Paula traz essas ideias e aí a gente fica assim. A Paula falou, vamos fazer fora do circo. A gente tem toda uma estrutura dentro do circo que poderia fazer algo fantástico, mas assim, levar para fora, mostrar isso para a comunidade, ocupar um espaço que não está sendo bem utilizado hoje, faz a diferença. Tanto é que o espaço, a partir dessa ideia, a partir desse movimento que o circo começa a fazer, ele passa a sofrer agora uma pequena reforma para o evento. Então isso vai fazer o quê? Vai trazer melhorias para a comunidade também, né? Então, além de a gente ocupar o espaço, ainda a gente vai devolver ele revitalizado, sabe? E é legal que com essa parceria que a gente faz com a comunidade, com as famílias, a comunidade também dá um retorno para a gente, porque vai ter muita gente envolvida que vai estar contribuindo nesse mutirão, nessa reforma aí, para a gente devolver o campinho mais bonito aí. Pode seguir. Passar? Bom, esse é o nível 1, crianças de 7 a 9 anos, acredito que logo vai sofrer uma alteração na idade aí, mas que como a gente está ficando com as crianças por muito mais tempo dentro do projeto, então a gente vai ter que segurar mais tempo nesse nível aí também, mas é onde eles começam de uma forma mais técnica, a aprender os movimentos do circo. A maioria das crianças que vem já do baby, a gente acaba conseguindo manter uma sequência, assim, sabe? Não tem uma rotatividade de criança tão grande, então a gente consegue aperfeiçoar algumas coisas que foram feitas nessa base ali enquanto são pequenininhos e também dar início a outras atividades, né? Acho que nesse pode passar. Bom, aqui encerramento de ano, acho lindas as fotos, toda vez que eu vejo esse slide eu fico faceira, porque o nosso espaço é maravilhoso e eu acho incrível olhar as crianças lindas desse jeito, mas enfim, pode passar. É muito interessante porque assim, mesmo a gente trabalhando com crianças de periferia, em situação de vulnerabilidade social, a Paula sempre traz para a gente, em nossas formação, em discussão, quando vai pensar o figurino ou qualquer atividade, em tentar promover o melhor, sempre buscando o que é melhor para a criança, qual é a nossa condição de fazer o melhor figurino. Então, dentro desse contexto que a gente tem, a gente procura elevar esse nível, né, para que a criança tenha contato com realmente assim, aquilo que a gente pode possibilitar de melhor para eles, né? A gente também não gera uma mudança, né? Não é porque eles vêm nessa condição que a gente tem que manter esse ciclo. Então, é sempre legal você tirar eles de uma condição, colocar uma roupa mega linda, cheia de brilho, ele se vê de uma outra maneira, ou a gente tirar as crianças daqui de um bairro de uma condição um pouco mais humilde e levar para apresentar em hotel, em programa de TV, sabe? Quando eles entram em contato com esse mundo aí a gente começa a gerar uma mudança, porque eles olham aquilo, eles nem acreditam que tudo aquilo existe às vezes, né? Aí a gente fala, opa, tu gostou? Então, como é que nós vamos fazer para mudar a nossa realidade? Aí a gente vai trabalhando com eles, mas é muito legal. Nível 2, que são as crianças de 10 a 16 anos, que segue mais ou menos a mesma linha do nível 1, a gente só coloca um pouco mais de técnica, tem um pouco mais de movimento, já começa a gerar uma cobrança um pouco maior em relação a compromissos, né, algumas responsabilidades que eles têm nos projetos. Como já começa a entrar as crianças com 16 anos aí, a gente já começa a inserir o trabalho em voluntariado, alguns acabam virando estagiários aqui dentro do projeto, né, então já começa a mudar um pouquinho. Mas nem muda muito, às vezes, a questão de técnica, de movimento, porque tem muita gente que às vezes, né, entra novo, ou nem todos também têm uma habilidade de desenvolver assim tão rápido, precisa de mais tempo, então são muito semelhantes as duas turmas, vai mudando a idade mesmo, assim, mas é a faixa etária, né? Mas é os mesmos moldes, a mesma carga horária, a mesma coisa. Pode trocar.
São eles aí novamente. Mais uma fotinha do encerramento deles, eu acho sempre lindo, só que nem aquelas choca que pode passar. Que agora eu quero falar um pouco mais sobre essa turma, que essa turma, amo todas as turmas, mas essa aí é o meu xodó. Infelizmente, por causa da pandemia, a gente 2 anos parado, a gente teve que fazer algumas mudanças. Essa turma agora, ela tá um mix de nível 2, a gente tem assim, né, Baby, nível 1, nível 2 e nível 3. A gente vai fazendo essa progressão assim, então, nível 3 é a turma que tem a maior carga horária de treino, é a turma que sai para viajar, para apresentar. Ela não tem uma faixa etária tão específica, né? Ela é mais variada, mais misto. Hoje eu tenho desde crianças de 8, 9 anos até alunos que estão com 25, né? Que estão participando aí, tudo junto num espetáculo só. Acho muito interessante trabalhar com essa mistura de faixa etárias, porque vai virando como se fosse uma família mesmo, né? Os pequenininhos, grandão, tipo irmão mais velho, um vai adotando o outro. Aí o pequenininho que foi adotado por alguém, aprendeu muita coisa, ou recebeu muita ajuda, depois ele cresce no projeto e ele vai adotar um novo pequenininho, e a gente vai seguindo esse ciclo, assim. E mesmo, né, Paulo, eles estão dentro desse processo, a gente tem que entender que são crianças e precisa se respeitar. Sim, o tempo de cada um, né? Exato. Às vezes a gente já saiu para o espetáculo, chegou na frente do hotel, tem uma praça super linda com, né, um parquinho maravilhoso, e a gente cansado querendo ir para o hotel para dormir, não. A gente precisou ir também com as crianças brincar, porque faz parte desse processo. Até porque eles são tão responsáveis, assim, né? A gente tem que cobrar um pouquinho a mais deles, até porque não é assim para você viajar com 30 crianças por aí para apresentar, então tem que ter uma cobrança, assim, uma responsabilidade um pouco maior. O bacana dessa turma é que, como a gente está num espaço educacional aqui, eu gosto de trabalhar com temáticas e gosto de falar sobre infinitas culturas para que gere uma discussão, né, durante o processo de criação do espetáculo com as crianças. Nenhum espetáculo é imposto goela abaixo para eles. Eles participam desde quando tem a primeira ideia de qual tema nós vamos usar, a gente já começa a conversar. Todos os dias antes dos treinos, a gente senta, a gente vê vídeos, vê imagens de coisas infinitas sobre cada cultura que a gente vai adotar para gerar discussão, para que eles deem opinião e para que eles também vão entrando no personagem, porque eles vão ter que representar alguma coisa, então a gente tem que, quanto mais rico for as referências, mais fácil de ele também entrar no personagem. E acho que é assim que a gente vai dando voz para eles, né, e não podando eles, porque eles entram criancinhas, são tão espontâneos, né, e dão tanta opinião, e de repente viram adolescentes calados, né, porque às vezes eles falam, a gente fala, fica quieto, não sei o quê. Não, eu acho que eles têm que falar, eles têm que dar opinião, tem que saber a hora, mas eu gosto muito que eles participem de todo o processo de criação. Então a gente já usou temas que falam de cultura afro, já falamos sobre folclore brasileiro, gosto muito de trabalhar questões de cultura brasileira ou de inserir elementos, até no vídeo dava para ver o boi ali, nem era um espetáculo sobre coisas de Nordeste ou de Bumba Meu Boi, mas ele cabia dentro daquele... Eu gosto de usar e inserir essas coisas, sabe? Mas a gente falou de cultura cigana, fizemos um espetáculo lindo com as crianças sobre a história da capoeira, né? Que o nome do espetáculo era No Rolê da Capoeira. Então, é uma riqueza a história da capoeira, e poder contar para eles e poder passar isso para eles é muito legal. E eles... É bacana porque estamos num espaço educacional, então preciso, além do circo, outras discussões também, sabe? Eles aprendem, quando a gente fala muito sobre culturas diversas, eu acho que eles acabam se tornando um pouco mais tolerantes também às diferenças, sabe? Quando eles entendem a história do negro, quando eles entendem a história do cigano, quando a gente entende sobre N coisas, eu acho que a gente também acaba se tornando um pouco mais tolerante, sabe? E trazendo também um olhar mais crítico, né, sobre a temática que a gente está desenvolvendo, né, Paula? São bagagens, né? Porque são artistas. A gente não pode ter só o nosso gosto, eu, Paula Bombonato, ter o meu gosto e sempre fazer um show, um espetáculo da mesma maneira. Eu preciso pensar que eles estão num ambiente educacional, então quanto mais referências eu der para eles, melhor. Eles vão poder escolher muito bem o que é o gosto deles, né? Sem estar limitado, ou tem que ser isso ou tem que ser aquilo. Não, tem uma infinidade de coisas, não tem só a música que eu escuto aqui no bairro, seja o funk ou seja o rap, não, tem tudo isso de música, sabe?
e ainda mais num momento assim onde tudo é muito, a cultura do exterior assim, ela é tão visada hoje, né, que a gente às vezes vai esquecendo um pouco da nossa própria cultura. Então eu gosto muito de falar sobre isso com eles. Esse espetáculo que tá na imagem aí é o Roda d'Água, que foi um ano, acho que foi 2016, acho que foi isso, né? 2016. Foi maravilhoso, chovia no palco, as crianças faziam uma percussão ao vivo, são crianças, né, gente? Então, eu acho eles incríveis, né? Eles não são só crianças, para mim, são super-heróis, né? Mas foi muito legal discutir com eles sobre as questões ambientais, a gente fez registros, exposição de foto, e a gente foi tirar as fotos com crianças que já foram do projeto e que hoje trabalham com isso, sabe? Então, a gente visitar nascentes, visitar lugares poluídos, sabe? E foi uma experiência muito bacana. E a gente, para poder trabalhar com a chuva no espetáculo, era muito legal, porque a gente tinha que ter a experiência de movimento com água. Então, era muito bacana a gente vir com as crianças no picadeiro e falar, tem que fazer uma roupa reserva, porque a hora que chover, a gente vai tudo para fora para brincar na chuva e tirar a nossa experiência. Então, acaba que também é uma coisa super divertida, assim, sabe? Tinha muita música do Cordel do Fogo Encantado, que eu adoro, super brasileira, também. Mas era um espetáculo fantástico, que inclusive agora a gente está remontando ele, pós-pandemia, né, em uma parceria com o projeto com a Itaipu, e a gente vai fazer 8 apresentações. Era um grupo profissional, assim, de adultos, mas a gente acabou assumindo isso com as crianças. Então, eles vão ter a oportunidade de sair já, 3 meses de aula, que a gente retornou da pandemia, já estamos com o espetáculo aí, já vamos estrear amanhã aqui no projeto, dentro da mostra, e depois temos mais 8 municípios para fazer com eles. E legal que eles vão receber, né, um cachê, a primeira vez, assim. Então, assim, essas oportunidades que eles vão tendo, assim, é muito legal ver esse crescimento neles aí. Pode passar, acho que já está acabando. Mais 5 minutinhos, né? Bom, aí a gente tenta, né, dentro do projeto, trabalhar com circo é dança, circo é teatro, circo é música, circo é uma infinidade de coisas, circo é desenho, é pintura, eu tento envolver eles em tudo quanto é tipo de coisa, assim, porque eu acho que tudo agrega. Então, tem oficinas que a gente oferta para eles, pode passar, eventos que a gente leva, eles foram para o Circo de Soleil, a gente já foi umas 2 vezes com eles, enchemos o busão para esse lugar, já se apresentaram na Bienal. Então, assim, levar eles para essas infinidades assim, de lugares é muito legal. Você vê que eles realmente se tornam assim, crianças diferenciadas. Até dentro da escola, quando eles estão no estadual, que daí já não está mais onde o espaço do circo pertence, mas eles estão sempre à frente de mobilizações, de eventos, eles estão sempre liderando alguma coisa. Eu acho isso incrível. Esse faz parte do espetáculo do Rolê na Capoeira, a foto, onde eles estavam fazendo um adereço. Então, cada um tem que fazer o seu adereço. Mas eu sou menino, não sei costurar. Não dá nada, aprende, cada um tem que fazer o seu. Se fizer tudo relaxado, você que vai ficar feio lá. Então, vamos lá. Então, eles participam de todo esse processo. Para se maquiar, porque eu não tenho como eu vou sozinha, vou maquiar todos. Por mais que se a gente for, chama um monte de ajudantes, sei que todo mundo vai, mas eu acho importante que eles tenham autonomia e que eles aprendam a se virar. É tudo uma questão de treino, né? Então a gente faz esses ensaiozinhos assim de maquiagem. Os maiores ajudam os menores, quem é mais habilidoso na maquiagem ajuda o colega, enfim. Pode passar. Bom, a experiência contribui para o amadurecimento das crianças e dos adolescentes e na formação dos futuros profissionais de circo. Bom, acho que era essa um pouco a história, mais ou menos, e como funciona o nosso projeto, o nosso trabalho. E acho que era... Tem mais algum? Pode passar esse slide, bem rapidinho, só para... Aí também o espetáculo no teatro, né, uma parte do espetáculo, né? Pode passar também, acho que agora são só fotos aqui do espetáculo dos ciganos. Pode passar. Esse aí no folclore brasileiro. Pode passar o slide também, por favor. Se esse for o último slide, acho que encerramos por aqui, né? Era isso. Dentro do tempo aí. Então, maravilha. Esse foi o último slide. E a gente devolve aí para o Fred. E voltamos aí com a Ludmila também para a gente ir conversando. Mais uma experiência... embasbacante mesmo, né? Assim, parabéns, Dado e Paula, por toda a história, por toda a construção dessa história,
do Circo da Alegria de Toledo, por essa interlocução, pelo entendimento da interlocução necessária com espaços de formação institucionalizadas, como a escola, e pela ocupação do espaço, né? Eu acho que é interessante que vocês trazem a ocupação do espaço urbano ampliado. E tem uma coisa que assim, vamos tentar dinamizar um pouco aqui, a partir dos comentários, tanto de Ludmila quanto de Dado e Paula, algumas coisas que chamam a atenção, e aí eu vou recorrer um pouco, do pouco que eu li da metodologia do circo social, e que eu encontro um eco também no Oncotô. Vou chamar assim, tá? Aqui de Minas é muito parecido, Oncotô. Que é a ideia ou a instância de se aproximar de públicos que, às vezes, não estão empoderados, né? Uma palavra talvez cansada, mas que diz muito, sobre a construção da própria história. Né? A gente tem a pergunta aí da Clênia Carvalho, sobre isso, né? Os sujeitos serem os sujeitos da própria história, conseguirem construir a própria história. Então, desde o circo que busca lá trabalhar com jovens que não têm a própria autoimagem, às vezes sucumbe ao que se constrói de forma hegemônica, quanto também quem está no ambiente da escola, e a gente sabe do valor dos educadores, mas também tendo disciplinarmente algumas camadas de história que se sobrepõem a outras. E aí eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre essa possibilidade de que esses jovens, essas crianças, possam, nos processos de mediação e de formação, se apresentar como criadores das próprias narrativas, né, entendedores das suas potências, né, e apresentadores daquilo que eles conseguem não, né, começam a construir, tanto na construção de conhecimento, quanto na potência expressiva e criativa deles mesmos. Quem quiser começar a falar... Vamos lá, vou falar um pouquinho então, para aproveitar e deixar a Paula e Dado descansarem um pouco. Fazendo uma reflexão sobre essa pergunta, eu queria respondê-la contando uma breve história, que eu acho que vai ilustrar bem assim, as minhas reflexões sobre esse ponto, né, de ser sujeito da história e da própria história. Quando a gente montou esse trabalho, eu estava no meu 2º ano de graduação, e tinha mais ou menos 24 anos, agora eu estou com 33, né? E eu sou uma mulher de periferia, falei disso mais cedo, né? Estudante de escola pública, e quando a gente começou o processo de criação do espetáculo de pesquisa, percebi, não só eu, mas os meus colegas de trabalho também, que a gente não sabia nada sobre a história de Goiás. A gente não conseguia rememorar coisas que deviam ter passado assim, sabe, despercebidas na escola, né, muito en passant mesmo. Então, a gente foi ter aulas de história com a Miriam Bianca, a gente foi para a rua fazer conversa com as pessoas que trabalham no centro de Goiânia, para compreender, e viemos para casa conversar com os nossos pais, nossos avós, conversamos com os alunos nas escolas, para a gente conseguir compreender, né, tentar descobrir que história era essa que nos compunha, sabe? Quem somos de fato? E eu percebo que isso foi fundamental para a compreensão do meu lugar como uma mulher e artista que está à margem, né? Mulher e artista que mora na periferia, mas que, apesar de não romantizar a periferia, a partir da experiência como espetáculo, olha para a periferia a partir de uma outra lógica, da lógica de um lugar onde sim se produz conhecimento, o conhecimento não está apenas na academia, que sim temos N produções artísticas, né, dentro das comunidades, das favelas, das periferias, e isso, inclusive, determina a maneira como hoje eu conduzo as minhas produções, as minhas pesquisas, as minhas reflexões teóricas. Então, eu creio que, ao tomar consciência da história, a gente tem a possibilidade de se situar como sujeito e como objeto dessa história, de maneira a ampliar as nossas percepções estéticas, compreender a história como uma história passível de experimentações,
possibilidades cênicas, inclusive de ampliar a nossa reflexão crítica, né? E dos nossos meios de estar e intervir nesse mundo, sabe? Então, observando, assim, também o trabalho de Dado e Paula, eu creio, assim, que por meio desses projetos estéticos, a gente vai acendendo pequenas fagulhas, né, de fogo que possibilitam que a gente olhe para a gente de uma forma mais atenta, ampliada, e consiga compreender essa história para, então, de fato, como a nossa espectadora aí citou, né, se tornar agente e sujeito da história, mas da nossa própria história também, sabe? Acho que me delonguei um pouco, mas era mais ou menos isso. Eu vou fazer um comentário aqui a respeito disso, Fred e Ludmila. É assim, o Léo está aí fazendo um comentário. O Léo, que é um grande incentivador nosso, já esteve aqui no projeto do Sesc Paraná e tem um trabalho muito bonito com literatura. Um grande abraço ao Léo. E, enfim, sobre essa questão do empoderamento, é importante a gente ter a ideia de que o circo social não é ofertar uma oficina de circo para crianças pobres. O Cláudio Barri sempre traz para a gente que o circo social é uma metodologia social, uma ferramenta. Uma potência social, não me recordo o termo que ele usa, mas o circo social ele serve para empoderar esses sujeitos, e assim como nos traz Fabiana, essa educação popular, ela vai servir para que ele mude a sua realidade. Nós tivemos um caso aqui no circo de uns meninos que faziam diabolô, que é um material de malabares. Esses meninos trabalharam com a Paula, e a Paula, a gente falou, Dado, vamos trazer um cara que é referência do diabolô. E a gente trouxe para Toledo o Aires Coutinho. E o Aires, fantástico, trabalhou com esses meninos, e o tempo passa. Alguns anos depois, a gente vai para o Festival de Circo em Londrina. O festival tinha mais de 86 espetáculos, era uma coisa gigantesca. Esses meninos, esse grupo, dando uma oficina de diabolô. E aí, quem estava na oficina dos meninos? O Aires, né? E aí eles falavam assim pra gente, cara, a gente vai dar uma oficina pro Aires, como é que a gente vai fazer isso, né? Eles eram fã, uma vez ele deu autógrafo, o menino passou até esmalte em cima, tipo, invernizou o autógrafo no braço, e de repente o cara tá fazendo oficina com eles, né? Então, assim, esse empoderamento, né? E aí essa forma de mudar essa realidade, eles passaram assim, formaram um grupo, né? Já formaram um grupo fora do circo, já criaram os The Boys, né? Era The Boys? The Boys of Diabolô. E isso eles estavam com 12 anos, eram 5 meninos de 12 anos. Aí eles desenharam uma logo, uma arte para eles, mandaram fazer uma camiseta. Aí eles entraram em contato com o cara que ia fazer a camiseta. E aí o cara foi, aí eles, nossa, o grupo super organizado. Gente, crianças de 12 anos. E aí me remete muito na fala de Ludmila, quando ela traz o Boal, que o sujeito não é só consumidor de cultura, porque dentro do festival de circo tinha uma noite de cabaré. E aí eles criam o número deles a partir do olhar deles e querendo passar a mensagem deles, né? Isso foi muito bacana, eu acho que é uma experiência que traz aqui para responder essa questão, né? Eu acho que é por aí. Muito, muito bacana. Tem uma outra pergunta, também da Clênia, diz um pouco sobre a gestão de espaço. Eu acho que talvez aí pensar mesmo assim, talvez Dado e Paula estejam com essa experiência mais próxima, porque vocês estão no espaço de uma escola, e Ludmila, se puder colaborar também. Gostaria que vocês falassem sobre a gestão do espaço, como ela se dá. Vocês levam para a gestão da escola a experiência dos processos criativos, em que medida, então, que né, de fato a intersetorialidade se estabelece na experiência dos alunos que frequentam né, as oficinas, não, os cursos de formação e a sua experiência escolar. Então, assim, Fred, a gente tem aqui no espaço nosso, qualquer criança pode fazer a atividade do circo, não precisa estar na escola, e não precisa morar no bairro, enfim, e cada caso é um caso. Antigamente a gente colocava como, assim, um condicionador tinha que estar estudando para fazer parte, mas aí a Paula chega para mim e fala assim, Dado, o cara já não estuda, o cara não faz isso, não faz nada, você não vai deixar ele entrar no circo? Eu falo, caramba, né?
Então, vamos deixar ele entrar no circo, que daí ele vai para o circo e a gente começa a conversar com ele. Quem sabe ele não volta a estudar, quem sabe ele não vai, né, buscando outras coisas. Isso acontece comigo. A minha experiência pessoal de vida é isso. Porque hoje eu e Paula falamos sobre essa experiência, mas muitas pessoas passaram pelo projeto e fizeram a diferença. Uma delas foi a Tânia Piazzetta, que falou para mim, cara, você tem que estudar. E a partir dessa experiência eu começo a fazer faculdade, enfim. Mas vamos a essa questão. A Paula sempre envolve muita gente nesses processos. E o processo da escola, quando ela montou um espetáculo chamado Nossa Ciranda, a gente fez um trabalho, eu falo a gente e ela, a gente fez um trabalho que envolvia os pais, que eles trouxeram as brincadeiras antigas para dentro do espaço do circo, e era muito fantástico, porque tinha pai que laçava as crianças dentro do picadeiro, porque a brincadeira dele era laçar o boi. O outro pulava o elástico e tudo isso. O que a Paula fez com as crianças do projeto? A gente está do lado, então vamos estender esse conhecimento para a escola. A Paula organizou com esses meninos do espetáculo oficinas durante o intervalo. Então a gente fazia o quê? A escola sabia que nós estávamos montando um espetáculo e ia falar sobre brincadeiras infantis. Aí o que fazia? Essas crianças promoviam essas brincadeiras dentro do espaço da escola. Tem uma brincadeira chamada pula-tábua, não sei se é de conhecimento de todos ou se alguém conhece isso. Coloca-se uma tábua, um tijolo no meio e pula. E aí a gente fez um número de báscula aqui, né? Então são algumas das formas que a gente faz. E a gente sempre procura envolver muito a escola. Agora no encerramento de ano, a escola vai estar conosco também, os pais, toda a comunidade. E a gente às vezes está ensaiando espetáculos aqui, a escola vem, desce para assistir, porque a gente também precisa treinar as crianças com plateia, né? Porque uma coisa é ele apresentar para mim todo dia o picadeiro vazio, outra coisa é colocar eles na frente de 2.000 pessoas e um monte de luz na cara. Então a gente agora, por exemplo, a gente está nesse período fazendo ensaio, quando tem os ensaios com iluminação, com fumaça, aí traz a escola vem assistir, sabe? Mas tem... Eu sou nossa. Mas tem ele... É o circo, né? Então o som que dá um bug, assim. Só um minutinho. Mas, enfim, tem um diálogo grande com a escola. A escola participa de eventos, né? Quando a escola promove eventos, a gente também participa. E como também tem muitos alunos que são alunos da escola, também tem diálogo com os professores, sobre, às vezes, um aluno que tem um pouco mais de dificuldade, como que eu, dentro do circo, posso contribuir com o trabalho com as crianças da escola. Até agora, esse ano, uma coisa surgiu muito legal, e eu estou apaixonada por isso, eu trabalho com os autistas da escola, porque tem as crianças do AE também, e eu, por N anos, passo pelo corredor e vejo a professora e aquela criança do outro lado, naquele momento de atendimento, jogando uma bola para o outro, uma coisa meio estranha, assim, sabe? Eu falo assim, poxa, né? Por que a gente tem um espaço tão rico? Por que não? E a gente sempre deixa o espaço aberto para os professores, mas eu não sei, eles olham assim, eu acho que eles olham o espaço, eu fico meio assustada, assim, mas vamos lá fazer o quê, né, cara? Eu falei, sei lá, vai lá brincar, vai jogar bola no circo, depois você aprende a parte de circo, né? E foi isso que a gente fez com essas crianças do AE, com a professora Vanessa, que ela aceitou, super legal. E aí agora a gente começou a atender essas crianças também. Eu falei assim, é uma experiência? Eu falei assim, eu não conheço tudo sobre, mas eu falei assim, eu quero ajudar de alguma maneira, se eu estiver atrapalhando, me avisa, mas se você quiser usar o nosso espaço, vamos estar por ali. E foi incrível trabalhar com os autistas, e assim, cada vez que você consegue um abraço deles, é uma glória, né? Então, assim, até eu tenho uma das crianças começou a frequentar atividade no projeto daí, porque ele precisava de mais estímulos, então não vem só nesse horário do atendimento, agora ele se matriculou, é aluno do circo. Aí tem outro que a mãe já veio, porque ele não pode passar na frente do circo, ele tem que entrar, eu preciso ver como a minha professora está. Aí ele tem que entrar, dar um oi para você, depois ele sai, daí ele vai. E aí, devagar, assim, a gente vai inserindo as crianças, assim, envolvendo a escola, e eles são sempre muito parceiros. Muito, muito bom, muito bom. Você trouxe você trouxe nós estamos assim, super apertados no tempo aqui, mas você trouxe uma coisa que é muito importante, que eu queria até ouvir um pouco a Ludmila, se a gente conseguir rapidamente. Ruim, né? A gente pode ficar aqui horas e horas conversando. Que são essas outras pessoas, esses outros sujeitos e sujeitas que são os professores e professoras, que estão envolvidos nos processos também. Então, eu vejo, Ludmila, quando vocês criam um dispositivo para poder provocar, né, estimular
a produção de conhecimento coletivo com os professores e alunos, como é que também esses sujeitos e sujeitas, esses professores e professores, conseguem também se relacionar com aquilo que é curricular, disciplinar, com essas outras camadas de histórias que vêm, que às vezes também não desconhecem, ou que ficam simplesmente escolares, mas que com a experiência estética pode ir para outro lugar, né? E também isso é muito rico, né? Você quer falar isso um pouquinho? Sim. Olha, geralmente, o que a gente faz? Quando a gente vai para alguma cidade ou para outros estados também, que esse espetáculo ele não se resume em apresentar apenas em Goiás, a gente já apresentou em outros lugares do Brasil, a gente busca descobrir ali na região se tem algum professor de artes cênicas, de história, geografia, para a gente se conectar direto com esse educador ou educadora e convidar para integrar o projeto. E aí, a partir desse educador, é que a gente vai falar com os demais, né? Então, no debate, esse educador ou educadora se transforma num mediador, que dialoga com a gente. E no nosso material pedagógico, a gente tenta trazer sugestões de atividades que dialoguem com todas as disciplinas, apesar de não ser necessariamente, né, um material só para usar em escola, mas a gente também pensa. Então, quando tem um recorte de jornal, a gente indica alguma atividade que dá para ser usada, por exemplo, na disciplina de literatura, de português. Quando a gente fala de êxodo rural, a gente indica ali alguma atividade que o professor ou a professora de geografia pode aproveitar, de maneira, né, a criar esse ambiente, ou essa possibilidade de que qualquer professor, de qualquer área, qualquer disciplina, consiga dialogar com o material didático, sabe? Mas mais que isso, assim, para a gente é sempre importante que esse educador, essa educadora também aproveite a experiência estética, para não parecer que a ida ao teatro ou o teatro na escola é como se fosse um evento extra-cotidiano e que não... Né? Vai lá, os alunos vão ver enquanto eu descanso. Porque a gente sabe que a realidade muitas vezes é essa, né? A realidade exaustiva, complicada da escola. Às vezes, essas ações artísticas são entendidas como o momento do professor ou a professora se livrar dos alunos, né? Não, a gente tenta integrar os educadores de modo que eles também participem das reflexões, né, dos desdobramentos, que depois possam conectar com a gente, dialogar outras ações que são feitas na escola. É mais ou menos assim que a gente realiza. Gente, apaixonante. Eu podia ficar aqui mergulhando em vocês. E tenho certeza que todo mundo que está conosco aqui também. Infelizmente, a gente está com a pressa do tempo, então eu queria, né, convidar vocês para fazer, né, uma despedida mesmo, e daqui a pouco já até chamo o Léo, se prepara aí, Léo, para a gente estar junto nesse encerramento. Então, Dado, Paulo, Ludmila, muito obrigado pela presença de vocês mesmo nessa discussão, por trazer as experiências de você. Obrigado, Alex. Obrigado, Ismael, também, pelas presenças. A galera, Hugo, João e Ademildes, que estão aqui nos bastidores. Mas as palavras de vocês para a gente poder se despedir. Eu que agradeço, Fred, toda a equipe do SESC, não só o SESC Nacional, o SESC de Minas, mas também a equipe do SESC Goiás, que fez aí esse contato, né, e conectou a gente, toda a equipe que está aqui por trás, nos bastidores. É um prazer imenso também poder conhecer um pouco da trajetória de Dado e Paula. Espero que essas ações que agora estão sendo possíveis, né, por conta das tecnologias, que daqui a pouco a gente consiga se encontrar presencialmente também para outras trocas, não é? Sempre um prazer imenso poder compartilhar um pouco das trajetórias que estamos fazendo aqui em Goiás. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais, né, sobre os trabalhos, tanto do Teatro Destinatário quanto os meus trabalhos, podem acompanhar as redes sociais, eu vou deixar aí os arrobas, né, que isso também fortalece muito o trabalho dos artistas independentes e autônomos como nós. No mais, muito obrigada, estou muito feliz com essa experiência e oportunidade de troca. Um abraço e um beijo a todos.
Bom, mais uma vez agradecer a oportunidade de a gente estar aqui mais uma vez, Ludmila, parabéns pelo teu trabalho. E a gente já, ouvindo você falar, a gente já teve umas ideias aqui de a gente fazer umas coisas, uns material, que a gente é bem imitão, tá? Mas, assim, agradecer que esses momentos de troca, assim, também revitalizam a gente, né? Reenergizam, porque no meio de tanta coisa bonita, mas também tem alguns tropeços no meio do caminho, então é importante a gente se manter sempre ativo. Então, às vezes, esses espaços, assim, para mim, sempre... dar um gás, assim, pra gente voltar no outro dia e matar tudo no peito de novo. Acho que é isso aí, é um momento de muita gratidão e entender que esses processos são tão importantes, né, e tão necessários, principalmente agora nesse nosso retorno presencial. A gente está começando a ver as pessoas a voltarem a sorrir, que é tão bom e que a arte proporcione tantos momentos para as crianças no futuro voltarem para os espetáculos, né? E que a gente volte com força total. Nossa gratidão, Fred, Ludmila, Alex, Mael, que está ajudando a gente aí. Enfim, Léo, do Sesc Paraná, que deu uma maior força para a gente. Nossa gratidão, obrigado. É isso, gente. E, por favor, convoco aqui meu companheiro, Léo Moraes. Muito obrigado, viu, Léo, por estar junto com a gente. E sigam amanhã também a programação, vou deixar com o Léo a programação do nosso seminário, o último dia, mas tão rico e propositivo quanto tanto as nossas oficinas quanto as nossas mesas. Léo, obrigado. Tá com você. Obrigado, Fred. Obrigado. Gente, é isso. Então, chegamos aqui o último dia. Então, o último dia. Lá amanhã será o último dia do nosso primeiro seminário nacional de arte e educação do Sesc, do qual festejamos muito a presença de vocês aqui no dia de ontem, no dia de hoje. E amanhã tem mais. Para quem se inscreveu nas oficinas, amanhã, no período da manhã, nós teremos 3 oficinas aí. Não deixe de participar. No período da tarde, a partir das 14 horas pontualmente, uma longa programação com o lançamento de outra publicação e festejo, né? Lógico, para a gente celebrar em meio de tantas dificuldades, de tempo tão difíceis, por meio da arte, por meio da cultura, por meio de dinâmicas educativas, construir um futuro com mediações que se darão ali entre o presencial e o digital. Muito obrigado pela sua participação aqui e a gente se vê no dia de amanhã. Meu nome é Leonardo Moraes e é nessa que eu vou. Chama a vinheta, VJ, e até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.